Fala aí galerinha, Jefinho na área, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um Super SPR e hoje eu vou falar sobre a produção. Você sabe qual é a diferença entre consumo e produção? Isso é algo muito importante para a gente ter em mente. A gente deveria passar 90% da nossa vida produzindo e apenas 10% consumindo. Por quê? O objetivo do mercado hoje é fazer com que todo mundo se torne consumidor. E aí é o grande perigo. Quando eu me torno um consumidor passivo, que eu só consumo, eu paro de produzir e a minha vida começa a ficar parada no tempo. Eu começo a perder o mais importante de todos os recursos que eu tenho, que Deus me deu, que é a minha vida, o meu tempo. Nada mais valioso que o tempo, né? Por quê? Porque o tempo é curto, o tempo que nós temos de vida é escasso, é um tempo pequeno, o tempo passa muito rápido. Então a gente precisa produzir o tempo todo para termos uma vida em abundância, termos uma vida rica, uma vida plena, que é o que Deus quer para nós. Se a gente parar um pouquinho na história para pensar, e quando a gente lê a Bíblia, a gente analisa isso muito, que Jesus produziu o tempo todo que ele ficou aqui na Terra, ele passou o tempo todo produzindo. Em nenhuma das passagens da Bíblia a gente vê Jesus parado. Ele estava sempre se movendo, estava sempre produzindo. Até quando ele só pegava a barca para atravessar para algum lugar, ao descer da barca ele já falava. E Jesus ao descer apressadamente, né? Então ele está sempre em movimento. Então Deus está sempre em constante movimento. Já é para nos ensinar que nós não fomos criados para preguiça, não fomos criados para ficar parados, somente consumindo. Por quê? O que acontece? Quando nós temos uma mentalidade de uma pessoa criadora, a gente pode pensar numa fábrica. As fábricas, quando elas começaram no sistema manual, as pessoas trabalhando, movendo as coisas. Depois elas passaram para o processo mecânico, depois entrou a eletrônica e hoje nós temos o algoritmo, né, que está revolucionando aí o mercado. Isso tudo faz com que o tempo comece a ter mais valor, o tempo comece a ser mais importante, porque quanto mais rápido eu consigo automatizar aquele tempo, maior é o meu resultado, maior é o meu lucro. Então o produtor ele está o tempo todo trabalhando nessa gestão, tempo, espaço e retorno. Quanto mais rápido ele faz isso, maior é o retorno dele, principalmente hoje. Se a gente volta naquela época, as fábricas que ficaram na maneira manual, até onde o tempo chegou na época eletrônica, esse tempo ele foi evoluindo devagar e a fábrica foi ficando parada. Dava a impressão de que o tempo não estava mudando, né? Porque as coisas ainda eram muito devagar. Mas depois com os computadores, com a era da tecnologia, essa velocidade começou a ser muito mais rápida. E quando o dono daquela fábrica, posso colocar a minha vida, essa fábrica, representar essa fábrica, se dá conta, o tempo já passou muito rápido e agora eu tenho que correr atrás de muita coisa e muitas pessoas em muitas fábricas acabaram ficando para trás, acabam ficando desativadas, acabam ficando fora do mercado. Então por isso que a gente tem que estar sempre com essa mentalidade de produtor, porque o produtor ele é um gestor do tempo, ele tenta priorizar ao máximo o tempo para que ele consiga ter um resultado maior em tudo que ele faz. Então a gente vai ter sempre essa escala aqui, a gente vai sempre pensar no produto, que é o tempo, o espaço e o retorno que isso está me dando, certo? Então o produtor ele é uma pessoa altamente criativa, uma pessoa que está sempre em busca de algo novo. Para mim produzir alguma coisa, eu preciso de matéria-prima. Para mim gerar riqueza, produzir riqueza, eu preciso ter sabedoria. Então essa linha do tempo ela tem que estar constante, eu tenho que estar sempre aprendendo, eu tenho que estar sempre buscando coisas novas. Eu não posso ficar parado no tempo. Esse é o grande problema quando nós nos tornamos apenas consumidores. Se a gente analisar essa linha tempo, espaço e retorno, quando nós somos consumidores, a gente faz um círculo quase que ao contrário. É como se eu viesse daqui para cá e o produtor ele vai daqui para lá. Então, o produtor ele diminui e o consumidor ele aumenta o espaço. Por quê? Porque quando eu vivo somente num trabalho, não tento desenvolver naquele trabalho, não tento aprender nada, não tento conhecer coisas novas, não tento aprender uma língua nova, não tento fazer nada. Entro numa zona de conforto onde eu acredito que a estabilidade está perfeita para mim, vai ficar tudo bem, eu vou ser como aquela fábrica parada no tempo, certo? O que acontece? Acontece que o ganho, aquele capital, né,
recebido, que não é um ganho, é um trabalho realizado, ele vai ser usado de uma forma que não vai me dar retorno. Geralmente o consumidor ele vai gastar em alguma coisa que vai render para ele um certo prazer rápido em algo que ele consome, ou gasta, um eletrônico, coisas. Como eu falei, não tem nada de errado em consumir, desde que a gente saiba consumir as coisas. Mas quando esses 90% desse consumo é baseado na minha vida, para ter uma satisfação rápida, eu fico parado naquela zona de conforto. E é como se eu entrasse dentro daquela fábrica e eu ficasse ali parado no tempo. Então a estabilidade ela é um perigo muito grande. Por quê? Porque ela nos coloca numa zona de conforto onde a gente já nem produz. Nem dentro daquela própria empresa onde a pessoa está trabalhando, ela já não está mais produzindo, porque ela já perdeu todo o interesse em crescer, em aprender, em desenvolver. E essa empresa também vai ficando parada. Também com o tempo vai ficando formada por pessoas que estão paradas no tempo. Então todos estão perdendo. Até o dono da própria empresa está perdendo dinheiro a longo prazo. Já o produtor ele vai pensar sempre ao contrário. Por quê? Porque se eu tenho pessoas animadas produzindo para mim, elas vão me dar um retorno muito maior. Uma vez que elas me dão um retorno muito maior, elas já estão prontas para partir para uma nova empresa, abrir uma empresa, fazer algo diferente, fazer um negócio part-time, né? Uma outra hora do dia tentar alguma coisa nova, criar. Às vezes até montar alguma empresa que possa ajudar a minha empresa a crescer. Por quê? Porque todo mundo está ganhando, todo mundo está produzindo, está abrindo portas para novas pessoas também entrarem, também começarem a aprender, e a produção faz com que haja um crescimento, um aumento de riqueza. Onde há um aumento de riqueza, todos vão crescendo. Então a estabilidade é algo que nós temos que pensar com muito cuidado, ficar muito atento. Agora, para resumir, a gente pode pensar sempre isso. O que é o consumo? O consumo a gente está numa inércia. Isso também é um outro exemplo. Muitas vezes a gente pensa que inércia é só estar parado, mas se a gente está numa velocidade constante, a gente também está numa inércia. E para que essa velocidade aumente, algumas coisas vão ter que ser readaptadas. A gente tem que sair 100% dessa estabilidade, do que a gente acha que a gente está seguro. Na verdade, a gente não está seguro. Qualquer coisa pode acontecer no amanhã e tudo mudar. Então, se a gente tem uma mente produtiva, tudo que a gente vê, tudo se torna oportunidade. Todos os recursos se tornam oportunidades. Para uma mente sábia, tudo o que ela vê, ela pensa o que eu posso produzir com isso, o que eu posso desenvolver com isso. Ela não se prende a desculpas e a botar a culpa em quem está produzindo. Geralmente a nossa desculpa, a nossa culpa é por estarmos parados. E o fato de alguém estar produzindo pode ser que esteja nos incomodando. Então a gente tem que observar muito bem isso, ficar de olho aberto. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, para a gente nunca viver no esforço. O esforço é o mesmo sentido. Se a gente pegar uma pessoa que pegava um campo, você vai fazer um jardim, você vai fazer um açude, por exemplo, e você vai começar a fazer isso na enxada, na pá, cavocar, abrir, parar aquele pequeno riacho que está vindo ali para abrir, para fazer um açude. E você está fazendo isso de forma manual, vai levar, dependendo do tamanho do açude, aí uns 6 meses a 1 ano para fazer isso. Muito esforço, muita dedicação, muito trabalho para fazer. E às vezes a pessoa passa assim, poxa, alguém tem uma máquina e essa máquina vai me custar R$1.000 o dia de trabalho, é muito dinheiro. Mas na cabeça do produtor ele já vai ver isso de uma forma diferente, ele vai ver esses R$1.000 como um investimento. Porque ele vai investir R$1.000, uma máquina vai fazer o trabalho de 1 ano em um dia, no restante da semana ele já pode encher, já pode colocar peixes, e dali 1 mês ele já está tendo o retorno daquele açude. Então foi pensando numa maneira de investimento. Então o produtor, ele nunca trabalha no esforço, ele trabalha no investimento. Lembra sempre disso. Mantém isso aqui claro na tua mente. Tempo, espaço e retorno. Tudo que você for fazer, tudo que for investir tempo, pense qual é o retorno, o tempo de retorno que isso vai te trazer. Se for muito tempo que já não compense mais o retorno, já nem comece. Vou te dar um outro exemplo. Você vai comprar um carro que está batido, teve um sinistro, você resolve comprar esse carro para vender. Mas na hora da compra, você esquece um pequeno detalhe, observar qual é o dano desse carro. Quanto tempo vai me levar para arrumar esse carro. Quem é a pessoa, ou quem é o profissional que eu vou poder levar esse carro. Qual é o valor que ele vai me cobrar para arrumar esse carro.
Por mais que você não tenha esses valores exatamente na ponta do lápis, é bom ter uma ideia. Por quê? Porque se você comprar um carro que vale aí 50 mil, você pagar 10, mas gastar 35 para arrumar e levar 3 anos e o preço do mercado dele de 50 cair para 28, foi um péssimo negócio, uma péssima gestão de tempo. Apesar que vai ficar com um aprendizado, não foi uma atitude que valeu muito a pena. Às vezes, parar e colocar no papel e fazer a gestão do tempo é o que vai te dar mais dinheiro e mais sucesso. Isso em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente reclama que não tem tempo para a família, mas o tempo que estamos em casa com a família está sendo desperdiçado na frente da televisão, muitas vezes com programas que não edificam em nada. Muitas vezes dizemos que não temos tempo para cuidar da saúde e não tiramos às vezes 7 minutos. Hoje já tem estudos e tem exercícios, e existem vários métodos que a gente pode se exercitar de 5 a 7 minutos por dia e ter resultados maravilhosos, né? Hoje em dia existem milhares de programas que você pode se exercitar em casa, na rua, na bicicleta, indo para o trabalho, subindo escada, trabalhando inclusive durante o dia. Então não existe mais desculpa. Hoje em dia, com a tecnologia, o algoritmo, tudo é mais rápido, tudo a gente tem muito mais precisão no tempo. Todo o tempo a gente pode estar usando para produzir algo, para aprender algo, para desenvolver e para fazer com que pessoas que estejam ao nosso lado também cresçam. Afinal, esse é o plano de Deus para a nossa vida, que a gente cresça, desenvolva e que a gente aprenda cada vez mais. Tá bom? Um beijo no teu coração, espero que você comece a pensar aí como um produtor, que você comece a cuidar da tua vida de uma forma diferente e bora pra cima. Tamo junto, beijo, tchau, tchau!